Bom dia a todo mundo. Como sempre, vamos comentar nesse vídeo o conteúdo da última aula, a aula 14. Ela se trata das leis dos grandes números. Qual que é a interpretação intuitiva destas leis? Vamos imaginar que a gente está fazendo um experimento, medindo uma mesma grandeza e repetindo isso várias vezes. Muitas, infinitamente muitas. O que a gente vai ter nesse processo? Uma sequência dos valores. Como nós temos um número infinito, das operações são muito grandes, então a sequência também vai ser infinita. Nós podemos formular a lei intuitiva dos grandes números, que fala o seguinte: se nós considerarmos agora a média aritmética entre os valores em n tentativas, no limite, n infinito, essa média tem que aproximar o valor esperado da variável aleatória x, que representa as medidas que a gente está fazendo. Esse é um limite no âmbito das variáveis aleatórias. Então, a pergunta interessante: qual que é o tipo da convergência desse limite? A gente já estudou vários tipos, portanto, é uma questão mais importante nesse caso. Para formalizar o problema, nós precisamos formular qual que é o espaço amostral. Para considerar n tentativas, formalmente dizendo, precisaria utilizar um produto de n espaços amostrais, cada um dos quais é zero, e espaço amostral para uma tentativa só. Assim, no limite, n no infinito, o espaço amostral deve conter um número infinito dos fatores E0, cada um para sua tentativa. Nesse caso, o elemento de tal espaço é uma sequência infinita também, de valores, cada um deles pertence a seu espaço amostral, E0. Os valores das variáveis aleatórias que a gente está considerando podem ser interpretados, então, como o valor da mesma variável aleatória x nos elementos diferentes dessa sequência, que é elemento do espaço amostral é infinito. Mas a gente vai aplicar uma abordagem um pouco mais simples. A gente vai considerar o mesmo espaço de probabilidade, com o mesmo simples espaço amostral é zero, como sempre a sigma álgebra e a probabilidade, e nesse espaço de probabilidade a gente vai considerar uma sequência infinita das variáveis aleatórias. Então, cada uma dessas variáveis aleatórias, x1, x2, xésima, é variável aleatória no mesmo espaço de probabilidade. As leis dos números grandes, na verdade, não são as leis, ou não são simplesmente leis. Primeiramente, elas têm as definições. E vamos dar essas definições agora. Para identificar nossos objetos, a gente está considerando uma sequência das variáveis aleatórias, como eu acabei de dizer. Todas essas variáveis aleatórias x enésimas são no mesmo espaço de probabilidade e todas elas têm a média ou valor esperado finitas. Além disso, a gente vai considerar uma soma dessas variáveis aleatórias, soma parcial, não a soma do inteiro da sequência infinita, uma soma parcial, que ela é também uma variável aleatória no mesmo espaço de probabilidade. A primeira lei que a gente vai considerar se chama a lei fraca dos números grandes. A gente fala que a sequência das variáveis aleatórias que a gente acabou de dizer satisfaz a lei fraca se o seguinte limite é válido. A diferença entre a soma parcial, esse enésimo, e o valor esperado dessa soma, lembra que essa soma é uma variável aleatória, e tudo isso dividido por n, quer dizer, é uma média simples desses valores, converge a zero em probabilidade. Como isso é uma variável aleatória, faz sentido considerar as convergências diferentes.
A lei fraca fala da convergência em probabilidade. Lembrando a definição de convergência em probabilidade, nós podemos dizer, simplesmente colocando explicitamente, que para qualquer epsilon positivo, a probabilidade desse evento vai ao zero. É o evento quando a distância entre a nossa variável aleatória e o valor esperado dela é maior ou igual a epsilon. A lei forte dos números grandes também fala de uma sequência, da mesma sequência das variáveis aleatórias, e nós podemos afirmar que essa sequência satisfaz a lei forte se a mesma diferença entre a variável aleatória e o valor esperado dela converge a zero quase certamente. Então, a diferença entre duas leis é o tipo de convergência. Se todas as nossas variáveis aleatórias nessa sequência têm o mesmo valor esperado, a mesma média, μ, a formulação da nossa lei fica um pouco mais simples. Em vez dessa diferença aqui, nós podemos escrever que a variável aleatória Sn dividida por n converge o valor esperado μ. E dependendo da lei, ela converge em probabilidade ou quase certamente. Então, nós temos duas definições das leis. Quando e quais variáveis aleatórias satisfazem essas leis? Isso é a questão que a gente vai abordar nos teoremas a seguir. Primeiramente, vamos considerar a lei fraca, que se chama a lei fraca de Chebyshev. Nessa lei, nós tratamos de uma sequência das variáveis aleatórias, mas supomos coisas a mais sobre essa sequência. É por isso que a lei se chama fraca, porque tem várias condições nas nossas variáveis aleatórias. Primeiramente, nós precisamos supor que elas são independentes. Segundo, nós supomos que as variâncias de cada uma delas é finita. Mas isso não é tudo. A gente também considera aquelas variáveis aleatórias cujas variâncias são uniformemente limitadas. Quer dizer, existe um C, número finito, tal que para todo n, a variância da enésima variável aleatória é menor do que esse C. E esse C é o mesmo para todos os n's. Por isso que essa propriedade se chama a limitação uniforme. Nesse caso, nós podemos afirmar que tal sequência das variáveis aleatórias satisfaz a lei fraca. Vamos construir a demonstração desse caso. Vamos estudar a probabilidade que nós precisamos para a lei fraca. Passando n, que é positivo para o outro lado, nós podemos reescrever esse evento dessa forma. Agora, utilizando a desigualdade de Chebyshev, nós podemos afirmar que essa probabilidade é menor do que a variância da nossa soma parcial dividida por epsilon n quadrado. Aquele cara que está no lado direito da desigualdade no evento para qual a gente está calculando a probabilidade. De outro lado, pelo enunciado, nós temos que a variância é limitada uniformemente e as variáveis aleatórias são todas independentes. Portanto, a variância de soma pode ser escrita como soma das variâncias e, claro, que a soma das variâncias é menor ou igual do que nc. C é aquela constante que limita as nossas variâncias. Portanto, voltando à nossa desigualdade, que a gente acabou de escrever, nós podemos, utilizando essa desigualdade agora aqui, para escrever a parte direita da igualdade de Chebyshev. Assim, nós vamos ver que a probabilidade que nos interessa é menor ou igual a C dividido por N, epsilon não importa, epsilon é constante nesse limite, que obviamente vai ao zero. Com essa lei agora, que foi demonstrada no final do século XIX, é muito fácil provar a lei que foi desenvolvida no início do século XVIII por Bernoulli. E que afirma o seguinte: se as nossas variáveis aleatórias daquela sequência são as variáveis aleatórias do Bernoulli,
com o parâmetro P. E nesse caso, a soma parcial será simplesmente o número dos sucessos em N tentativas. Nesse caso, a soma parcial dividida por N converge para P, o nosso parâmetro da variável aleatória de Bernoulli, em probabilidade. Por favor, tentem fazer essa prova em casa. É possível formular uma lei um pouco mais forte do que aquela que a gente acabou de considerar. Porém, ela ainda vai ser enfraquecida no sentido que vai ter bastante condição para tipo de variável aleatória que a gente vai poder considerar. Essa lei se chama a primeira lei forte do Kolmogorov. E ela fala, de novo, de uma sequência das variáveis aleatórias independentes com média finita, mas ainda assim a gente vai precisar supor que a soma desse tipo também é finita, que ela converge para um número finito, que não é uma afirmação trivial. Nesse caso, nós podemos afirmar que a sequência das nossas variáveis aleatórias satisfaz a lei forte. Por que essa lei forte do Kolmogorov, a primeira lei forte do Kolmogorov, se chama enfraquecida? Porque tem uma condição a mais, que condição suficientemente forte. A gente não vai provar essa lei nessa aula. O que a gente pode fazer é provar uma consequência dessa lei. Consequência fala das variáveis aleatórias independentes e uniformemente limitadas. E ela afirma que, nesse caso, para tais variáveis aleatórias, a primeira lei forte é satisfeita. O que significa que variáveis são uniformemente limitadas? Quer dizer que existe um número C menor do que o infinito, um número finito, tal que para todo n, as variáveis aleatórias, todas as variáveis aleatórias, são menor do que esse C. A demonstração dessa consequência é a seguinte. Para toda variável, nós temos a desigualdade óbvia, que a variância de x é menor ou igual do que o valor esperado de x ao quadrado. Nesse caso, x enésimo, mas isso é válido para qualquer variável aleatória. Para variáveis aleatórias limitadas, uniformemente, todo x é menor ou igual do que um c, um número constante. Assim, nós temos que o valor esperado, obviamente, é menor ou igual do que c quadrado. Portanto, a variância desse x enésimo também é limitada uniformemente, porque essa limitação aqui é uniforme. Assim, nós chegamos à conclusão que as condições da primeira lei estão satisfeitas, portanto, as variáveis aleatórias satisfazem a lei forte dos números grandes. A lei mais forte do que a gente vai considerar é a lei forte de Kolmogorov sem número. Essa lei se fala das variáveis aleatórias independentes e também com distribuição idêntica, o que a gente se anota com essas três letras, e também as variáveis que têm o valor esperado finito, igual, como eles têm a distribuição igual. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que a soma parcial dessas variáveis aleatórias dividida por n converge a μ quase certamente. Sim, nesse caso nós temos várias condições nas nossas variáveis aleatórias. Por isso a lei não parece tão forte. Mas a convergência que nós temos nessa lei é a mais forte possível. De novo, a gente não vai provar essa lei nessas aulas. O último ingrediente teórico dessa aula é a lei recíproca para a lei de Kolmogorov. Ela fala das variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, mas com todas elas tendo um valor esperado infinito. Para tais variáveis, o teorema afirma que a sequência dos módulos das somas parciais não é limitada com a probabilidade 1. Em outras palavras, você pode dizer que o evento em qual essa sequência tem limite finito
tem a probabilidade zero. A gente vai considerar e aplicar algumas dessas leis nas aulas a seguir. Por enquanto, terminamos por aqui. Nos vemos na aula que vem.